Olá, meninos, Hoje eu venho aqui, trazer um novo conteúdo para vocês, certo? Onde vai ser abordado aqui o campo elétrico. O campo elétrico, gente, ele é definido como uma força elétrica por unidade de carga, certo? A direção do campo elétrico, ele define, a direção da força elétrica que surge entre essas duas cargas, certo? E o vetor do campo elétrico que é gerado só depende apenas do sinal da carga, certo? Para ver acontecer essa interação. Aí vai indicar o vetor se está atraindo ou se repelindo. Então vamos lá. Aqui, eu tenho um exemplo de como é que acontece, esses vetores. Aqui eu tenho carga, do mesmo sinal. Quando elas são mais aproximadas, elas vão ter uma repulsão, uma força de repulsão, onde esses vetores, eles vão estar voltados mais para a saída, como se fosse saindo da carga. E o campo elétrico e a força elétrica, dessa repulsão, elas vão ter o mesmo sentido, E aqui eu já tenho um outro exemplo com uma carga negativa, e uma carga positiva, ou seja, temos cargas nos sinais contrários. No caso aqui, a força vai ser de atração, certo? Como a força é de atração, gente, a força elétrica ela vai ter o sentido oposto do campo elétrico, certo? Que no caso aqui, gente, os vetores, que são essas setazinhas, eles vão estar saindo da carga quando for, uma carga positiva, certo? E quando for uma carga negativa, os vetores deles vão estar entrando, para dentro da carga. Aqui, ó, os vetores é como se fosse entrando dentro da carga, Há essa diferença desses vetorzinhos de uma carga positiva e negativa, E para determinar, todo esse vetor do campo elétrico, toda a sua intensidade, eu vou, utilizar essa fórmulazinha aqui, que representa o campo elétrico, F será representado pela força elétrica e Q vai ser o número da carga, certo? Onde, a direção vai possuir a mesma da força elétrica, que é a reta que une as cargas. E aqui eu vou ter aqui os sentidos. Quando o sentido for o mesmo da força, é quando Q for maior do que zero. Quando Q é maior do que zero, o sentido, da força será igual ao do vetor do campo elétrico. E quando o Q for menor do que zero, essa força, vai ser contrária ao vetor do campo elétrico, como eu expliquei lá no início, Então, vamos aqui para frente. O campo elétrico de uma carga pontiforme, eu vou tentar explicar aqui para vocês com um exemplo, certo? Imagine uma carga elétrica, em uma região qualquer do espaço, certo? Uma carga Q em qualquer região do espaço. Essa carga modifica a região em que ela envolve, De modo que colocamos uma
uma carga de prova, né, em um determinado ponto, né, considerando esse ponto P, digamos assim, dessa região, né, será constatada a existência dessa força, né, de natureza elétrica agindo, né, nessa carga aqui, certo? Assim, a carga Q produz um campo que reage sobre o ponto P, né? E para calcular essa intensidade do campo elétrico, vou utilizar essa formulazinha, certo? Aqui, ó, essa fórmula da lei de Coulomb, como também foi usada na de força elétrica, sendo que a de força elétrica ela é um módulo das duas cargas. E aqui do campo elétrico é um módulo apenas de uma carga, né? A diferença só é entre essa, que lá na força ele é um módulo de duas cargas e aqui é um módulo apenas de uma carga, certo? Mas a semelhança de desenvolvimento de toda o cálculo, né, vocês vão fazer da mesma maneira. Sendo que aqui é o campo elétrico, esse K, né, é a constante eletrostática, que é o valor, né, da carga e dividido pela distância ao quadrado, certo? E se nesse campo elétrico, né, de uma carga pontiforme, existir várias cargas, também vai ser gerada uma força em cada ponto, né, desse campo elétrico. Como eu tenho aqui esse outro exemplo, né, eu tenho uma carga, né, que ela está aqui centralizado como se fosse num raio, né, de um círculo, e eu tenho aqui vários pontos, né, tenho vários pontos. Digamos que cada ponto desse seja um ponto P. Aqui, pessoal, e aqui vai gerar, né, uma força em cada ponto desse, né? E nesse caso aqui, como é uma carga positiva, né, ele vai estar agindo uma força, né, de repulsão, né? Se, no caso, for aproximada aqui uma carga do mesmo sinal. E se for, né, uma carga aqui do sinal contrário, como eu tenho aqui esse outro exemplo, né, do lado, aqui vai possuir, né, cada ponto desse vai possuir uma força de atração, né, entre esses pontos, certo? E para mim saber, né, calcular qual é o campo elétrico de todos esses pontos, né, específico aqui do exemplo, eu vou pegar aqui o campo elétrico resultante e somar, né, pois o campo elétrico resultante é a soma, né, vetorial de todos esses pontos, né. Vamos aqui. E para expressar, né, como é que ocorre todo, né, o vetor do campo elétrico, a gente utiliza, que é bastante utilizado, né, na física, essas linhas de força, né, que são consideradas, né, aqui. Onde essas linhas de força, elas são as tangentes do vetor do campo elétrico, né, em cada ponto. Onde, né, aqueles pontos que são mais próximos uma das outras, por exemplo, aqui que eu tenho uma carga de sinais opostos, esses pontos aqui mais próximos, né, eles vão ter uma maior intensidade nesse campo. Agora, esses pontos aqui das linhas, né, que são mais distantes, né, eles vão ter menos intensidade nessas regiões, certo? Da mesma forma, ocorre aqui quando estão se está havendo aqui a repulsão entre essas cargas, pois elas são de sinais iguais, né? Quanto mais próximos, né, dos pontos, espécie de uma carga ou de outra, terá uma maior repulsão, né? E nesses pontos que estão mais distantes, eles terão uma força, né, uma intensidade menor de repulsão entre elas.
expressões aqui. E o campo elétrico uniforme, gente, dizemos que um campo elétrico é uniforme, né, em uma região quando suas linhas, né, de forças são paralelas e igualmente espaçadas umas das outras. O que implica que seu vetor nessa região tem em todos os pontos a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, né? Que eu tenho aqui esse exemplo aqui de uma placa metálica, que é onde ocorre bastante o campo elétrico, né? Geralmente, se vocês quiserem saber como ocorre o campo elétrico uniforme, é mais nessas placas metalizadas, certo? Vocês podem observar aqui que elas têm sempre o mesmo sentido, né? E tem uma distância bem específica de um para outro dos vetores. Aqui, gente, eu trouxe uns exemplos, né, de campo elétrico. Aqui, né, aqui é um gerador de Van de Graaff, né, que como o nosso corpo é eletrizado, né, há sempre uma atração, né, dessas cargas existentes aqui desse gerador. Aqui eu tenho uma passagem de uma corrente elétrica no ar, né? E aqui eu tenho várias descargas elétricas, né? Que são os raios, né? Aqui indo em direção da água. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo para saber como é que se calcula né? Aliás, como é que se utiliza aquelas fórmulas, tá bom? Aqui, né, ó, uma partícula pontiforme de uma carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 quando é deixada em uma região do campo elétrico igual a 100, né? E aqui a gente vai calcular o módulo da força elétrica produzida nessa carga, né? Para isso, gente, eu vou ter que relacionar o campo elétrico e força elétrica. Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, certo? Que é lá desde o início. Então, como eu tenho o valor do campo elétrico, né, a força é a que eu quero encontrar e eu tenho aqui o valor da carga, né? Quando a gente vai substituir os valores, então a gente separa letras de números, né? Então, como aqui está dividindo, vai passar multiplicando e apenas a gente multiplica normal, né? E a base de 10 com a potência se repete, certo? Aqui eu tenho, né, outro exemplo de como se calcula a intensidade do campo elétrico através, né, da lei de Coulomb. E, pessoal, eu tenho uma, né, aqui a fórmula, aqui são os dados, né, onde a constante vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, né, por metro quadrado e Coulomb. E o valor da carga ela é 2,7 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a distância dela está a 3 milímetros, que é o que vale, né, colocando em base de 10 a 3 vezes 10 a menos 3, né? Que também é considerado microcoulomb aqui. Então, vamos lá. Aqui eu multiplico, né, a constante com o valor da carga. E depois eu vou dividir esse valor pela distância ao quadrado. Lembrando, pessoal, sempre de tirar a distância do quadrado, certo? Senão vai interferir no resultado. Aqui, né, eu vou multiplicar o número normal, que dá 24,3 vezes 10, repita a base. E somos expoente. Como eu tenho sinais positivo e outro negativo, então faço o jogo de sinal. Que, ou seja, eu vou diminuir aqui
esses expoentes, né? Que dá 3 positivo. E logo em seguida eu divido pela distância. E a gente vai obter aqui, né, novamente, 2,7 vezes 10 elevado a 9. Por que elevado a 9? Porque, pessoal, a gente soma, aliás, diminui os expoentes, certo? Na divisão, a gente diminui os expoentes. E quando é elevado aqui a base de 10, essa base de 10 aqui é elevada aqui para cima, né? Ele vai com sinal positivo, né? Aí acaba-se, aqui nesse caso, apenas elevei a base de 10 para cá, né? Para multiplicar e somar os expoentes e dar o resultado aqui na potência, né? Que deu 2,7 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. E por fim, pessoal, eu trouxe aqui uma atividade, né? Essa atividade vocês vão ter que gravar um vídeo, né? Realizando e explicando um desses 2 experimentos. Eu coloquei só o link, certo? Que é para vocês observar e escolher um desses experimentos, ou se quiser, pode até fazer os 2, tá bom? E eu escolhi experimentos básicos que são de fácil, né? São bem acessíveis e vocês podem ter em casa, né? E vocês vão gostar, vocês vão arrasar, tá bom? Um grande beijo e até breve.